Então, a gente está começando a nossa aula aí com relação a RDBM. Lá pelo artigo 1º do RDBM, que o RDBM ele vai especificar e vai, segunda situação, e vai classificar as transgressões. O que seria, então, a questão de especificar? Bom, nós já falamos para vocês o quê, Lá na primeira aula com relação ao direito institucional, nós vimos que o direito em si, ele tem 3 esferas. Tem esfera penal, civil e administrativa. Perfeito. Então aqui a gente está falando com relação a quem comete um ilícito administrativo. Esse ilícito administrativo, ele é chamado de transgressão disciplinar. Perfeito? Então, nós temos aqui, ele vai especificar as transgressões disciplinares. Aparece lá. Então, ele vai especificar as transgressões disciplinares. E quando está especificando, ele remete aonde? Ao artigo 7º. O artigo 7º do RDBM, o que acontece, Ele, na realidade, ele traz para nós aí, Ele traz o que seria uma transgressão disciplinar. E temos aqui, então, que a transgressão, ela pode ser uma ação ou uma omissão. Exemplo, O que seria uma ação? Trabalhar mal intencionalmente, por exemplo, Trabalhar mal por falta de atenção e assim por diante. Então, o que acontece é que, nesse contexto, a gente começa a observar que, quando se faz menção a essa questão aí de transgressão, então pode ser uma ação ou uma omissão. Bom, vamos lá. Exemplo de omissão. O exemplo de omissão, nós falamos ontem, pode ser a questão de uma medida saneadora. Pessoal, olha só. Se atentem bem ao artigo 6º do RDBM, que alguns concursos, o pessoal tem essa tendência de ficar cobrando aí com relação ao artigo 6º. Bom, então veja bem. No artigo 6º do RDBM diz assim: todo militar estadual que se deparar com um ato contrário à disciplina militar deverá adotar medida saneadora. E quando a gente está fazendo menção a adotar medida saneadora, acontece que, nesse contexto, se ele não pratica a saneadora, ele está praticando uma omissão. O que seria uma saneadora? Uma saneadora é, exemplo, tá um militar sem usar cobertura. Aí quando vai lá, chega o sargento, bota a cobertura. Nesse caso, é uma medida saneadora. Perfeito? Então, pode ser na forma de ação ou forma de omissão. Bom, lá no artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1, diz o quê, Que as transgressões disciplinares, elas podem ser aquelas do anexo 1 do RDBM. Então, lá no final do RDBM, aparece o que com relação a quais são as transgressões, Nós temos um rol, diz assim, são transgressões de natureza leve. Depois, são transgressões de natureza média. E são transgressões de natureza grave. Então, ele traz aqui, uma série de situações com relação a transgressões. Bom, aí, veja bem, o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2, diz que também são transgressões aquelas ações ou omissões que não estão no anexo 2, no anexo 1, no anexo 1, mas que forem contra a honra pessoal, pundonor militar, decoro da classe. Então a gente começa a observar, pessoal, que nesse contexto, nós podemos, tanto pode ser uma transgressão, aquilo que está no anexo 1, que tem uma lista de situações, ou também pode ser uma transgressão, aquilo que não está naquela lista, mas que for contra a honra pessoal, pundonor militar, decoro da classe, ou, inobservância a uma lei, um regulamento, uma ordem de serviço, qualquer coisa que estiver contrariando, por exemplo, o estatuto.
Quer ver o exemplo do estatuto? Lá no estatuto, na lei 10.990, nós temos as manifestações do valor policial militar. O pessoal lembra? No valor policial militar, nós temos a decoreba do FADAI. Do FADAI, né? O que é o FADAI? A fé na elevada missão, o amor à profissão, a dedicação ao serviço, o aprimoramento técnico profissional e o espírito de porco, né? De corpo. Então, o que acontece é que essas são as manifestações do valor policial militar que nós já vimos quando nós tivemos aula com relação ao estatuto. Bom, aí, veja bem, então o RDBM ele vai especificar as transgressões, dizendo aqui que seria transgressão, e também vai classificar. Com relação a classificar, ela pode ser leve, média ou grave. Ela vai ser leve, média ou grave, perfeito? Bom, aí vejam que interessante. Se ela for de natureza leve, média ou grave, o que vai determinar, pessoal, com relação ao tipo, né, o que vai determinar, né, com relação ao tipo de punição, ou seja, ao tipo de sanção disciplinar, é exatamente com relação aí à questão de natureza. Quer ver uma coisa? Lá no artigo 9º, do RDBM, nós temos aí quais são as transgressões, né? Quais são as punições disciplinares. Temos lá, por exemplo, nós temos advertência, nós temos a repreensão, nós temos a detenção, nós temos a prisão, e eu vou botar aqui prisão entre aspas, nós já vamos lembrar por quê. Nós temos o licenciamento a bem da disciplina e nós temos a exclusão a bem da disciplina. Então, veja bem, o que acontece, né, pessoal? Bom dia, boa noite, Wesley, né? Então, o que acontece, vejam bem, advertência é a forma mais branda. Então, se aparecer na prova, é a forma mais branda das punições, eu já sei que é advertência. Se o pessoal olhar muito bem aqui, de cara. Eu estou aqui, ó, eu estou piorando a punição. Óbvio que a advertência é muito melhor que levar um licenciamento à exclusão, né? A repreensão. Olha, não esqueçam que tanto o conceito de advertência e repreensão, essas punições são de forma ostensivas. Por quê? Todas as punições elas estão publicadas. E quando falar em publicadas, lembrem das aulas do professor Couto, que faz menção ao LIMP, né? Ao LIMP, ó, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esse publicidade é por isso que as punições devem ser publicadas. Perfeito? Bom, a detenção, o conceito dela parece assim: sem que fique confinado. Essa aqui é a frase que nós temos que lembrar para a detenção. E não esqueçam que a detenção ela tem dois tipos de detenções. Nós temos a detenção sem prejuízo do serviço operacional e a detenção com prejuízo do serviço operacional. O que seria, então, pessoal, a questão da prisão? A prisão é uma conversão de prisão penal em prisão administrativa. Então, a prisão é uma conversão de prisão penal em prisão administrativa. O licenciamento a bem da disciplina. O licenciamento a bem da disciplina é para quem? Para o praça sem estabilidade. A exclusão a bem da disciplina. Praça com estabilidade. Feito, né? Conseguimos matar essa questão com relação à primeira parte do RDBM. Perfeito? Bom, eu vou apagar aqui o quadro, né? E vamos passar aqui para o nosso artigo 17. O pessoal já vai preparando aqui nosso material.
o artigo 17, enquanto isso eu vou apagar aqui o quadro, o pessoal vai ficar no 17, e a gente começa a falar sobre medidas cautelares. Aula aqui ainda, eu já tenho combinado aqui com o Henrique, né? Se eu estiver apagando o quadro, para ele não mostrar aí minha careca aí. Então, mas tô bem, tô vivo, tô aqui na aula, não trancou nada, tranquilos, tá? Bom, olha só, vamos falar sobre medidas cautelares, né? Medidas cautelares. Olha aqui, vamos aqui para o nosso quadro aqui, falar então sobre medidas cautelares. O que é uma medida cautelar? A medida cautelar, né? A medida cautelar, ela é aquela que acontece assim como sendo uma prevenção. Ela acontece no calor do momento. Se o nosso edital, né, vou botar aqui, quando daqui a um tempo, vocês vão estudar para o concurso de sargento, por exemplo, né? No concurso de sargento vai ter aula de direito penal, processo penal, assim por diante. Então o que acontece é que nesse caso, a medida cautelar, ela deve ocorrer no calor do momento. É quando acontece uma coisa que tem que ser tomada uma providência. Exemplo. Vamos supor que eu sei que tem um militar que ele quer se matar, né? Pô, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma providência? Então, nesse caso, vai ser aplicada a medida cautelar. Vamos supor que acontece uma coisa que necessita de uma situação, né? Vou botar de uma postura urgente quando acontece uma coisa para preservar, né? Uma necessidade de preservar a disciplina ou decoro da corporação. Então, pessoal, nós temos aqui dois tipos de medidas cautelares. Uma está no artigo 17 e outra no artigo 18 do RDBM. Então, a primeira medida cautelar é para a preservação da vida ou integridade física. A segunda medida cautelar, a segunda motivação de medida cautelar, o que é, né? Para a preservação da disciplina ou o decoro da corporação quando alguém comete uma transgressão de natureza grave. Então, nós temos aqui, pessoal, duas motivações para tomar uma medida cautelar. Então, o que seria uma medida cautelar? É aquilo que deve ser feito, né? Aquela providência que deve ser tomada de forma urgente. Ó, tem que ser agora. Talvez para amanhã. Não, tem que ser agora, tem que ser agora. Tanto é que quando a gente pratica uma medida cautelar, pessoal, acontece que nesse caso, se alguém pratica uma medida cautelar, pessoal, o que acontece é que tem que ser, inclusive, eu posso praticar a medida cautelar no lugar, né? Inclusive, quando alguém mais antigo
ou de maior precedência que eu. Exemplo, daqui a pouco chego lá no batalhão, vamos botar, daqui a pouco chega o soldado e o tenente está lá no OPM, lá no pelotão tal, de tal cidade, e tem que ser tomada uma atitude contra ele está bêbado lá, ele está dando, vou botar aqui, né, ou chegou bêbado, ou começou a falar que vai se matar, e agora? Não dá tempo de chamar o comandante do batalhão. Nesse caso, o militar mais antigo, vou botar aqui, né, aqui melhor, o militar mais antigo que presenciar ou tomar conhecimento, ele deve aplicar a medida cautelar. Então vejam bem, a medida cautelar, pessoal, serve como uma cautela, serve quando uma ocorrência exige pronta intervenção. Então, quando uma ocorrência exige a pronta intervenção, o que acontece? Que nós temos a motivação para uma medida cautelar. Perfeito? Então, o que acontece é que, nesse caso, nós temos aqui as medidas cautelares. É quando uma ocorrência exige uma pronta intervenção, o militar mais antigo de serviço deve recolher aquele militar. Então aqui vem, o que seria a medida? Né? A medida é recolher o militar na condição de detido com prejuízo do serviço externo. Alguém responde para mim o que seria esse recolhimento, né, na condição de detenção com prejuízo? Deixa eu ver aqui. Essa intervenção pode sim ocorrer dentro do serviço, fora do serviço. Claro, né? Quem vai praticar essa intervenção ele é uma pessoa de serviço. Mas contra quem é praticado pode ser uma pessoa de folga. Como eu falei, né? Daqui a pouco, vamos botar uma questão aqui, ó. Vamos botar na prática. Primeira coisa, vamos entender o que é uma medida cautelar. Vamos voltar aqui para não... Até porque é bem complicadinho, mas, claro, depois na prova é a leitura de lei, tá? Bom, a medida cautelar é quando o militar chega lá, o militar mais antigo de serviço, vamos ter o sargento Wesley. O segundo sargento Wesley é chamado pela guarnição e falaram para ele que tem um soldado que está de folga e o soldado falou que vai se matar. Bom, veja bem, aí eu vou deixar aquele soldado se matar? Não, né? Eu vou ter que tomar uma providência. Se eu deixar ele em casa com as armas dele ali, ele vai se matar. Então o que acontece? Eu recolho ele para o quartel, na condição de detido com prejuízo. Lembra, né? A detenção com prejuízo do serviço externo, ele tem que ficar no quartel sem trabalhar na rua. Mas ele está escalado amanhã, não importa. Ele vai ficar no quartel aguardando o prazo, que a gente já vai ver com relação ao prazo, até que aquela situação se acalme, né? Então, o militar mais antigo desse serviço, eu sempre brinco, né, pessoal? Imagina a hora que acontece. Eu brinco assim que quando eu não sei resposta, desmaio. Aí vamos supor que o tenente comandante do pelotão tal da cidade de, vou botar Quintão ali, né? De Pinhal, tenente. Aí tá o tenente comandante de Pinhal, pratica uma conduta, aí o pessoal olha assim, vai agora, tá o tenente dizendo que não vai trabalhar, que não vai fazer mais nada no batalhão, ou seja, é contra a disciplina e o decoro da corporação. Aí o que acontece? Todo mundo olha para o primeiro sargento, que é o mais antigo. O primeiro sargento fica com medo e desmaia. Aí o pessoal olha, desmaiou o primeiro sargento, todo mundo olha para o segundo sargento. O segundo sargento vê que está com a bomba na mão e desmaia. Aí olha para o terceiro sargento, que olhou também, sobrou para mim, desmaiou também. Aí até chegar lá no soldado mais moderno, quer dizer, né, que vai chegar e dizer, eu não vou desmaiar, eu vou tomar providência. Ele vai recolher o tenente para o quartel na condição de detido com prejuízo de serviço externo. Claro que depois ele vai fazer a comunicação, tá? Então, é aquilo que exige uma pronta intervenção. Para decoreba de prova, assim,
quando uma ocorrência exige uma pronta intervenção. O militar mais antigo que tomar conhecimento do presenciar deve tomar imediatas, ó, naquele momento, e enérgicas medidas, inclusive recolhendo o transgressor na condição de detido com prejuízo externo. Perfeito? Então, a medida cautelar, a motivação dela pode ser por duas motivações. Para preservar a vida e a integridade física, o exemplo, o cara que vai se matar, e a outra quando alguém comete uma transgressão de natureza grave. Professor, como é que eu vou saber quais são as transgressões de natureza grave? Vou ver se o pessoal está esperto aí. Me diga como é que eu posso saber quais são as transgressões de natureza grave. Onde é que eu vou achar quais são as transgressões de natureza grave? Vê se o pessoal está safo com relação à última aula. Como é que eu posso saber quais são as transgressões de natureza grave? Onde é que eu acho essa questão de transgressão de natureza grave? Como é que eu vou achar para saber o que eu vou me basear para a questão, né, com relação às medidas cautelares? Então, o pessoal responde para mim aí, como é que eu vou achar? Onde eu vou achar? É isso aí, perfeito. No anexo 1. No anexo 1. Mas vejam bem, só acontece, é isso, aqui no anexo 1, quer ver? Lá no final, vamos ver nosso material aqui. Olha só, lá no final do RDBM, e eu pretendo ter um áudiozinho aí que eu pretendo conseguir de novo. Tem uma colega, inclusive ela faz o curso de sargento, ela passou no concurso de sargento, e ela fez um áudio aí passando, né? Vou botar narrando todas as transgressões, o pessoal poder ouvir no carro, ouvir em qualquer lugar. Aí ela autorizou que passasse para as demais pessoas. Então veja bem, olha só, aqui no anexo 1 do RDBM, ele aparece assim, são transgressões, e é isso que eu estou dizendo há muito tempo, né? Olha aqui. São transgressões de natureza leve. Não esqueçam que as transgressões quanto à natureza vai ser o quê? Leve, média ou grave. Isso não pode esquecer mais. Então, aqui no anexo 1, ele tem um rol de situações, um rol de transgressões. Então, aqui ele tem uma lista de transgressões para que a gente possa observar. Então, tanto é que, se o pessoal lembra, lá no artigo 7º do RDBM, no artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1, ele diz que estão transgressões aquelas ações ou omissões que estão no anexo 1. Então, o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1, ele faz menção exatamente a esse rol, esta lista de transgressões que aparece aqui. Bom, aí, seguimos aqui. São transgressões de natureza leve, isso tem que ler, a última prova cobrou para saber com relação à natureza da transgressão. Depois, no inciso 2, ó, são consideradas transgressões de natureza média. Beleza? Aí temos várias situações, né? Aí temos aqui, por exemplo, aqui, vou passar aqui, ó, o 14, trabalhar mal por falta de atenção, né? Então, se eu trabalhar mal por falta de atenção é média. Se eu trabalhar mal intencionalmente, porque eu quis, eu não vou fazer documento, nesse caso é grave. Aí depois, passou toda essa lista aqui, diz assim, né? São consideradas transgressões de natureza grave. Então, é esse rol de situações aqui, deixa eu arrumar aqui, né? Este rol de situações aqui, isso que é possível lá, lembra, né? Com relação à questão do artigo 18, que faz menção a medidas cautelares. Então, as medidas cautelares são praticadas quando alguém comete, né, uma transgressão de natureza grave. Isso é importante que o pessoal lembre para a prova, tá? A decoreba de prova nós temos aqui dois tipos de cautelares. Aquela do artigo 17, que faz menção à preservação da vida ou integridade física, e essa aqui do artigo 18 seria o quê? Para preservar a disciplina
ou o decoro. Perfeito? Tem, às vezes o pessoal me pergunta assim, tá, mas eu consigo ter alguma forma fácil, né, mais fácil um pouquinho para tentar decorar? Sim, eu tenho uma dica para decorar com relação às transgressões de natureza, né, essa lista aqui. Ó, o que eu faria, tá? O que eu faria? Se o pessoal, primeira coisa, é assim, imprimam o anexo 1 e coloquem, vem aqui pro quadro, vem aqui pro quadro um pouquinho aqui, pra cá. Uma dica, tá? Quem já tem carteira, imprima aí o anexo 1, imprime todo ele. Aí pega, vamos botar, nós temos aí, então, pelo anexo 1, ele faz divisão em 3, né, com relação à natureza, em leve, média ou grave. Então, o que eu faria? Pega em 3 folhas, pega uma folha amarela, uma folha verde, uma folha, vou botar roxa, não, roxa não sei, uma branca, amarela e verde, perfeito, né? Fica bom escrever. Então, escrevam. Primeira consideração, se o pessoal olhar, nós só temos 14 transgressões de natureza leve. Ou seja, se a questão da prova, como já perguntou, para saber a natureza, perguntar se é leve, média ou grave, se eu já decorar as 14, eu já tenho 33% de chance de acertar a prova, tá? Bom, aí o que acontece? Decorei as 14, então já sei quais são as 14 que são leves. Aí bota lá as leves numa cor branca, por exemplo. As médias, bota em cor amarela, né? As graves, cor verde, porque quando cair na prova, você consegue, pelo menos eu faço assim, para associar a cor à natureza. Ah, mas esqueci agora que se a amarela é leve ou se é média ou grave. Bom, é um problema, né? É um problema. Então, outra coisa, aí pega essa folha que vocês imprimiram e bota, em quem dirige, bota assim um palmo acima da direção. E bota lá e fica lendo. Quando bater o carro, nunca mais esquece essa questão aí, tá? Não, tô brincando. Faça esse negócio de imprimir nas folhas. Decorem com relação à natureza leve, que são 14. E vejam bem, quer ver uma coisa? Vamos voltar aqui para o anexo 1. Voltando para o anexo 1, decore as 14, tá? Aí, olha só. Essas natureza grave, nós temos, por exemplo, aqui. Nós já vimos que faltar com a verdade, isso é importante, como é que pode, né? Faltar com a verdade, pessoal, faltar com a verdade é natureza grave. E a gente vai ver depois que a natureza grave, inclusive, eu posso ser licenciado a bem da disciplina. Tá? Então, se eu praticar uma conduta de natureza grave, eu posso ser licenciado a bem da disciplina. Mas vejam bem, olha só. Condutas dolosas tipificadas como crimes. Aí depois tem faltar com a verdade, trabalhar mal intencionalmente. Não esqueçam que se eu trabalhar mal por falta de atenção, é média. Se eu trabalhar mal intencionalmente, é grave. Tá? Inclusive, ali, simular doença para esquivar seu cumprimento de dever, né? Utilizar-se do anonimato para fins ilícitos, deixar de punir transgressor da disciplina. Olha só, do 4 em diante, eu consigo, de certa forma, o meu pensamento para decorar isso aqui é o seguinte, é eu pegar e relacionar isso aqui a um crime. Se olhar bem, pessoal, quando eu vou lá, né? As graves, tirando faltar com a verdade, trabalhar mal intencionalmente, faltar ao serviço, se eu chegar atrasado é leve, se eu faltar ao serviço é grave. Então o que acontece é que muitas eu consigo direcionar um crime, ou simular de doença para esquivar seu cumprimento de dever, né? É simular doença, pode ser lá uma fraude, né? Utilizar-se do anonimato para fins ilícitos, ou seja, cometi crime. Deixar de punir transgressor de disciplina. Esse aqui é o crime de condescendência criminosa. Deixar de comunicar a irregularidade que presenciar ou tiver ciência. É o crime de prevaricação. Deixar superior de acompanhar procedimento de apuração disciplinar, né? Também pode ser a questão de prevaricação. Deixar de assumir a responsabilidade. Então, se eu observar bem, olha só.
retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial, né? Desobediência. Vou botar aqui o 12, abandonar o serviço, abandono de posto. Diz assim, 15, usar armamento, munição e equipamento não autorizado. Disparar arma por imprudência. Não obedecer a regra de segurança. 18, empregar violência no ato de serviço. 19, maltratar preso sob sua guarda. Se vocês observarem bem, pessoal, a maioria dessas graves eu consigo direcionar a um crime. A maioria das graves eu direciono a um crime, perfeito? Então, já sei que as graves, a maioria, eu direciono a um crime, tá? Então, é uma dica para vocês, ou façam o que eu falei, de colar e colocar em cima da direção do veículo, né? Tem, nesse caso, se bater o carro, nunca mais esquece com relação às transgressões, tá? Bom, vamos lá. Vamos voltar para o artigo 17 e 18. Aqui. Diz assim. Artigo 17. Quando, para a preservação da vida. Vou olhar aqui. Fazer uns apontamentos. Diz assim. Quando, para a preservação da vida ou integridade física, excluídas as circunstâncias flagrantes de delito, porque, né, se a pessoa cometer um crime, é preso, ele vai à PF, não esqueça que a medida cautelar é uma medida administrativa, tá, pessoal? A cautelar é uma medida administrativa. 17, então, de novo. Quando, para a preservação da vida ou da integridade física, excluídas as circunstâncias de flagrante delito, uma ocorrência exige a pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o infrator, ou militar estadual de maior antiguidade, que presenciar a irregularidade deverá tomar imediatas e enérgicas providências, inclusive recolhendo o transgressor a local determinado na condição de detido com prejuízo do serviço, em nome da autoridade competente, dando-lhe ciência a esta pelo meio mais rápido,